Continuação da leitura do livro 20.000 Léguas Submarinas, do autor Júlio Verne. Capítulo 15. Esse compartimento era o arsenal e o vestiário do Nautilus. Havia pelo menos uma dúzia de escafandros suspensos na parede. Ao vê-los, Ned Land manifestou sua má vontade em vestir semelhante objeto. Mas, meu caro Land, disse eu, vamos caçar em florestas submarinas. Não me meto dentro de uma coisa dessas, a não ser que me obriguem, declarou ele peremptório. Ninguém o forçará, Mestre Land, falou o capitão. Quanto a mim, sigo o professor por toda a parte, disse o conselho, o meu fiel criado. O capitão chamou os dois de seus homens e eles nos ajudaram a vestir aquelas pesadas roupas impermeáveis, feitas de borracha sem costura e preparadas para resistir a altas pressões. O capitão Nemo, um dos seus homens, uma espécie de Hércules que devia ter uma força prodigiosa, Conselho e eu vestimos rapidamente os nossos escafandros. Apenas faltava metermos as cabeças nas esferas metálicas. Antes de proceder a esta operação, pedi ao capitão para examinar as espingardas que nós estávamos destinadas. Um dos tripulantes apresentou-me uma delas. Capitão Nemo, esta arma é perfeita e de manejo fácil. Estou ansioso para experimentá-la. Como vamos até o fundo do mar? Neste momento, professor, o Nautilus está encalhado e por isso só nos resta partir. Com a lanterna Ruhmkorff à cintura e a espingarda na mão, eu estava pronto para o passeio. Mas, aprisionado dentro daquelas roupas pesadas e colado ao chão pelos sapatos de chumbo, julguei ser impossível dar um passo. Contudo, essa dificuldade já devia estar prevista, porque senti que me empurravam para um pequeno compartimento, próximo ao vestiário, no qual fui seguido pelos meus companheiros. Ouvi uma porta munida de obturadores fechar-se atrás de nós e fomos envolvidos por uma profunda obscuridade. Passados alguns minutos, ouvi um forte silvo, ao mesmo tempo que senti uma impressão de frio subir-me dos pés ao peito. Era evidente que, por meio de uma torneira, tinham dado entrada à água que invadiu o compartimento. Uma segunda porta, existente no costado do Nautilus, abriu-se então e vimos uma certa claridade. Após um instante, pisávamos no fundo do mar. O capitão Nemo ia à frente, enquanto seu companheiro nos seguia a alguns passos de distância. Conselho e eu íamos muito perto um do outro, como se fosse possível qualquer conversa através de nossas carapaças metálicas. A luz do sol iluminava as águas até 10 metros de profundidade e surpreendia-me com a sua intensidade. Os raios solares atravessavam com facilidade aquela massa, atenuando-lhe a coloração. Começamos a andar sobre uma areia fina, uniforme, sem rugosidade. Aquele tapete extraordinário, verdadeiro refletor, produzia os raios solares, resultando disso uma intensa reverberação que penetrava todas as moléculas líquidas. Mesmo para mim, que estava presenciando o fenômeno, era incrível que a profundidade de 10 metros podia ver tão bem como em pleno dia. Fomos avançando por uma vasta planície que parecia não ter limites. Eu afastava com a mão as cortinas líquidas que se tornavam ao fechar atrás de mim, e o vestígio dos meus passos logo desaparecia sob a pressão da água. Em breve, algumas silhuetas de objetos, que eu mal distinguia à distância, foram tomando forma. Eram, então, 10 horas da manhã. Os raios solares batiam na superfície das águas, formando um ângulo bastante oblíquo. Ao contato da sua luz, decomposta pela refração como através de um prisma, flores, rochedos, plantas, conchas, pólipos batizavam-se com as 7 cores do espectro solar. Era algo maravilhoso, uma festa para os olhos. Eu sentia verdadeira mágoa por esganar sob os pés as belos espécimes de moluscos que jungavam o solo. Os pentes concêntricos, os martelos, as donáceas, verdadeiras conchas saltitantes, os truques, os capacetes vermelhos, os estrombos asa de anjo, as afilas e tantos outros exemplares daquele mar inesgotável. Mas era preciso avançar.
Tínhamos deixado o Nautilus há cerca de 1h30. Era perto do meio-dia, fato de que me apercebi pela perpendicularidade dos raios solares, que já não se refratavam. A magia das cores desapareceu pouco a pouco, e as tonalidades de esmeralda e de safira dissiparam-se do nosso horizonte. Avançávamos a passo regular, que se ouvia com surpreendente nitidez. Naquele ponto, o solo começou a inclinar-se numa encosta pronunciada. A luz tomou uma cor uniforme. Atingimos uma profundidade de 100 metros, suportando então uma pressão de 10 atmosferas. Porém, o meu escafandro estava concebido de tal forma que eu não sentia esta pressão, mas apenas uma certa dificuldade em mexer as articulações dos dedos, o que também não tardou a desaparecer. Quanto à fadiga natural por aquele passeio de 2 horas, dentro de uma roupa a que não estava habituado, era nula. Os meus movimentos, ajudados pela água, processavam-se com espantosa facilidade. Chegando à profundidade de 300 pés, ainda vi os raios solares, embora já muito fracos. Ao brilho intenso, tinha sucedido um crepúsculo avermelhado, meio termo entre o dia e a noite. No entanto, ainda víamos o suficiente para caminharmos e não se tornou necessário acendermos os aparelhos Rungokorf. Nessa altura, o capitão Nemo parou. Esperou que eu chegasse junto dele. Com o dedo apontou-me uma dessas obscuras que se avistavam a pouca distância. É a floresta da Ilha Crespo, pensei, e não me enganava. Capítulo 16. Chegávamos, enfim, à floresta, sem dúvida, uma das mais belas do imenso domínio do capitão Nemo. Ele a considerava sua e julgava ter sobre ela os mesmos direitos que tinham os homens primitivos na alvorada da humanidade. Aliás, quem lhe disputaria aquela propriedade submarina? Que outro pioneiro mais ousado viria de machado na mão cortar-lhe a armada? Aquela floresta era composta por grandes plantas arborescentes, e assim que penetramos debaixo das suas ramagens, os meus olhos sentiram-se atraídos pela estranha disposição dos ramos, a qual nunca tinha visto até então nas florestas da superfície terrestre. Nenhuma erva das quais que atapetavam o solo, nenhum ramo dos arbustos se enroscava ou se estendia num plano horizontal. Todos subiam para a superfície do mar. Não havia um filamento, uma fita, por mais delgada que fosse, que não se mantivesse direita como se fosse um fio de ferro. Notei também que todos os espécimes do reino vegetal estavam presos aos solos apenas por uma ligação superficial, desprovidos de raízes indiferentes ao corpo sólido, areia, concha ou pedra, que a suportava apenas lhe pediam apoio e não vitalidade. Estas plantas provêm de si mesmas e o princípio de sua existência está na água, que as sustenta e alimenta. Por volta de 1 hora, o capitão Nemo fez sinal para que parássemos. Por mim, fiquei meio satisfeito, e estendendo-nos debaixo de uma árvore cujos longos e estreitos ramos se erguiam como flechas. Depois de 4 horas a andar, surpreendi-me por não sentir fome. Não sabia como explicar aquela disposição do estômago, mas em contrapartida, senti uma terrível vontade de dormir, como acontece a todos os mergulhadores. Portanto, os olhos não tardaram a fechar-se por trás do espesso vidro e mergulhei numa sonolência invencível, até que então tinha sido combatida pela marcha. O capitão Nemo e o seu robusto companheiro, estendidos naquele líquido cristalino, também se entregaram ao sono. Não posso precisar por quanto tempo permaneci naquela letargia, mas quando acordei, pareceu-me que o sol se punha no horizonte. O capitão já se erguera, e eu começava a desentorpecer os membros quando uma inesperada aparição me fez levantar bruscamente. A alguns passos de distância, uma monstruosa aranha do mar, com 1 metro de altura, olhava-me com seus olhos vesgos, prestes a atirar-se sobre mim. Embora o meu escafandro fosse suficientemente espesso para me defender contra as mordeduras da aranha, não pude evitar um movimento de horror. O capitão Nemo
gritou ao seu companheiro o hediondo animal, que foi imediatamente abatido por uma coronhada. Vi as horríveis patas do monstro contorcerem-se em convulsões terríveis. Esse episódio levou-me a pensar que outros animais ainda mais temíveis habitavam aquelas profundidades e que o meu escafandro não me protegeria contra os ataques. Até então, ainda não me ocorrera tal ideia e decidi ter mais cuidado. Por volta das 4 horas, naquela maravilhosa excursão chegou ao seu termo. Erguia-se diante de nós uma muralha de rochas soberbas, blocos gigantescos, enorme falécia de granito com grutas obscuras, mas sem nenhum caminho praticável. Eram as escarpas da ilha Crespo. Era a terra. O capitão parou de repente. Com um gesto indicou-me que fizéssemos o mesmo. Ali acabavam-se os domínios e ele não queria ultrapassá-los. Para adiante era aquela porção do globo terrestre que ele não queria tornar a pisar. De regresso ao Nautilus, andávamos calmamente quando vi o capitão Nemo apontar a arma e seguir um vulto móvel que se insinuava entre os arbustos. A bala partiu. Ouvi um fraco silvo e um animal ficar fulminado a alguns passos de nós. Era uma magnífica lontra do mar, o único quadrúpede exclusivamente marinho. O companheiro do capitão apanhou o animal, colocou-o sobre os ombros e continuamos a caminhar. Durante 2 horas atravessamos ora planícies areosas, ora pratarias de sargaço, muito difíceis de se caminhar nelas. Francamente, eu já não aguentava mais, quando avistei uma luz fraca a cerca de 1000 milhas, rompendo a obscuridade das águas. Era o farol do Nautilus. Fiquei realmente satisfeito com a proximidade do descanso. Eu tinha ficado uns 20 passos para trás, quando vi o capitão Nemo retroceder em minha direção. Com a sua mão vigorosa, atirou-me ao chão, enquanto seu companheiro fazia o mesmo ao meu criado. A princípio, eu não soube o que pensar daquele ataque brusco, mas fiquei tranquilo ao ver que o capitão se deitava ao meu lado e permanecia imóvel. Estávamos estendidos no solo e abrigados por uma moita de sargaços, quando ao levantar a cabeça vi 2 enormes massas que se passavam ruidosamente, lançando clarões fosforescentes. O sangue gelou-me nas veias a reconhecer os enormes escalos que nos ameaçavam. Era um casal de tintoreias, terríveis tubarões com uma cauda comprida, olhar vítreo que expelem uma matéria fosforescente por uns orifícios que possuem à volta do focinho. Animais monstruosos que podem triturar um homem com seus maxilares de ferro. Finalmente, esses vorazes animais têm uma visão muito débil e passaram por nós sem nos ver, roçando-nos com as suas barbatanas negras. Pudemos escapar como que por milagre daquele grande perigo, certamente maior do que o existe num encontro com um tigre das florestas terrestres. 3 minutos depois, orientados pelo foco elétrico, estávamos entrando no Nautilus.